Isaías 40, versículo 28 em diante. Os irmãos que encontraram, digam amém. Oh, aleluias. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh, aleluias, glória a Deus. Oh, Deus Santo, fala conosco nessa noite, Pai. Deus, nós nos colocamos na Tua dependência, Espírito Santo. Oh, aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Esses dias eu ouvi uma palavra que para mim foi de muito alento. Que nós pregadores, a gente fica lutando com a nossa vaidade para não pregar uma palavra que a gente tinha sido pregada já. Eu ouvi alguém dizendo que uma palavra que não merece ser pregada uma segunda vez, ela não deveria nem ter sido pregada a primeira. Então essa palavra é uma palavra que eu já ministrei aqui em algumas oportunidades, mas eu tenho a certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Irmãos, é muito forte. É muito forte. Irmãos, eu gosto de pensar, né? A Bíblia diz aqui que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A gente às vezes fica se perguntando por que águias? Será que é porque a águia é o pássaro que voa mais rápido? Não, não é. Algumas outras aves voam mais rápido do que a águia. Será que a águia é o pássaro que voa mais alto? Também não é. Existem outras aves que voam mais alto do que o máximo que uma águia possa atingir. Será que a águia é o animal a ave que consegue voar maior distância? Também não é. O falcão peregrino pode percorrer milhares de quilômetros e às vezes em um só voo. Então não é. Mas por que então a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias? O que tem a águia de tão especial? Irmãos, existe uma característica que só a águia tem. Esses dias nós temos enfrentado, às vezes, em alguns momentos, tempestades fortíssimas aqui na nossa cidade. Irmãos, a águia é a única ave que ela, no momento da tempestade, ela não se esconde. Todas as outras aves, quando a tormenta começa a surgir, a ave se esconde. Mas a águia não. No momento em que a tempestade chega, ao contrário do que a maioria e todas as outras aves fazem, a águia voa de encontro à tempestade. A águia é a única ave que ela consegue romper as nuvens de chuva e sobrevoar por cima delas. E aí eu começo a entender porque a Bíblia nos compara com águias. Porque as pessoas lá fora às vezes olham para nós, olham para você e não conseguem entender. Porque mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós continuamos caminhando com Deus. Porque em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, você ainda consegue marchar. Porque você foi chamado para ser águia. Aleluia! A tempestade está acontecendo, o mundo está acabando, está tudo desabando, mas a águia continua sobrevoando. Porque ela sabe que do lado de cima, após as nuvens pesadas de chuva, o sol não parou de brilhar. Você sabe que depois dessa tempestade o sol continua brilhando. É por isso que você não foge, é por isso que você não esconde, porque você foi chamado para ser águia. E a águia não foge, a águia não se esconde. Aleluia! Diga para essa pessoa que está do seu lado, você é águia. Não se esconda no meio da tempestade. Essa tempestade não tem o poder de te parar. Essa tempestade
te fazer desistir, porque você foi chamado para ser águia, e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são aqueles que esperam no Senhor. Irmãos, e a águia é um predador tremendo. E o que é óbvio que a águia, como qualquer outro ser vivo, depende de se alimentar para conseguir sobreviver. E a águia, para que ela consiga romper as nuvens de chuva, ela precisa estar bem alimentada. Irmãos, e nosso alimento está aqui. O que nos sustenta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te dá força para não parar diante das dificuldades. Apenas ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja nessa noite. Com seus olhos fechados, ouça aí. Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Receba essa palavra na sua vida. Receba em nome de Jesus. Ele é contigo. Esse é o nosso alimento, é o que nos sustenta. E Jesus disse lá na palavra dele: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse que estaria conosco, irmãos. É isso que nos sustenta. O vento só pode soprar e vai soprar mesmo. A onda vai se levantar e vai levantar mesmo. Mas aquele que acalmou lá no mar da Galileia naquela noite, ele está na sua vida. Ele está na sua vida. Ele está na sua vida. Porque é promessa do Senhor. E é agarrado nessas promessas, é agarrado na palavra de Deus que nós temos conseguido marchar, que nós temos sido sustentados. É o alimento que nos dá condições de sobrevoar, de alçar voos cada vez mais alto, independente da tempestade. Porque lá do outro lado, o sol continua brilhando. Lá do outro lado, o sol continua brilhando. Lá do outro lado, o sol continua brilhando. Você que está no meio da tormenta, saiba, do outro lado, o sol continua a brilhar. Nós precisamos nos alimentar da palavra. E a águia só consegue ter força para alçar voos tão corajosos, tão ousados, porque ela está se alimentando. Mas acontece que quando a águia alcança 40 anos de idade, ela já está com o seu bico todo encurvado, as suas garras estão muito longas, as penas já pesadas, e a águia não consegue mais voar para caçar. E a águia precisa então decidir passar por um processo doloroso de renovação ou morrer. Irmãos, assim como a águia, se ela não se alimentar como qualquer ser vivo, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos definhando a cada dia. E nós não podemos deixar para abrir a Bíblia apenas no dia de culto, uma vez por semana. Nós almoçamos, jantamos todos os dias. Como nós não vamos ler a palavra, alimentar o nosso espírito todos os dias? Tem gente que esquece a Bíblia na igreja e nem tem problema esquecer, porque ela só vai precisar abrir quando vem no outro culto. Deus está dizendo para a igreja nessa noite: se apaixone pela palavra do Senhor. Saiba que é essa palavra que nos sustenta no meio das crises. Ela que nos dá força para continuar rompendo. E a águia então, com aquelas garras longas, ela não consegue mais caçar. Eu vejo muito crente morrendo espiritualmente porque não consegue mais se alimentar da palavra de Deus. Não consegue mais buscar, não lê mais a Bíblia. Não tem buscado de Deus o seu sustento espiritual. E a águia, às vezes, o bico dela está tão encurvado que se você der comida na boca da águia, ela já não consegue comer mais. Tem muita gente que está sentado aqui no banco dessa igreja e não consegue se alimentar, por mais que receba do púlpito uma palavra profética da parte de Deus, porque está morrendo espiritualmente. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite.
Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de nos renovar, Ele está aqui nessa noite. Irmãos, a águia junta as suas últimas forças, reúne tudo o que resta de forças para ela, ela alça o último voo da sua vida. Até então, ela voa para o pico mais alto da montanha mais alta, reunindo as suas últimas forças. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que também reuniu as suas últimas forças que restavam para estar nesse lugar. Mas eu quero que você saiba, vai valer a pena. E a águia voa então para um pico muito alto e ali ela faz então o seu ninho, se prepara ali então para o seu processo de renovação. E a águia durante alguns meses ela vai batendo o bico numa rocha, até que aquele bico encurvado, já velho, que não consegue mais se alimentar, aquele bico então cai. Passado algum tempo, nasce um novo bico. Com aquele novo bico, a águia arranca cada uma das suas penas. Então vem nascendo novas penas na águia. Com aquele bico novo, ela arranca cada uma das suas unhas longas, que já não permitiu mais que ela caçasse. E outras unhas, outras garras nascem. E depois de 40 anos de vida, a águia, quando ela decide não morrer de inanição, ela passa por um processo de renovação. E a águia alça o novo voo para viver por mais 40 anos. O Espírito Santo do Senhor está dizendo para a igreja que só se nós pararmos de nos alimentar hoje, nós vamos parar de voar amanhã. Se nós pararmos de nos alimentarmos hoje, nós vamos parar de voar no dia de amanhã. A igreja está entendendo isso. Deus quer que você seja renovado.